Seja muito bem-vindo ao Jeff Responde, um quadro aqui no meu canal onde eu respondo algumas das dúvidas que vocês me mandam lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram ou não mandou a sua dúvida, @JeffersonSandrin, me segue lá e aproveita a caixinha de perguntas que eu abro quase todos os dias lá nos meus stories. E a primeira pergunta de hoje é a da Letícia. Ela disse o seguinte: como colocar guarda-corpo inclinado em uma rampa ou piso com inclinação? Letícia, eu não sei se você sabe, mas desde a versão 2020, se não me falha a memória, a gente pode colocar guarda-corpos no Revit e pedir para ele seguir uma inclinação do piso. E o mais legal de tudo isso, que a Autodesk pensou em como melhorar a nossa produtividade e ele também é adaptado para terreno. Então, se você tiver um terreno ou um piso com uma inclinação, seja subindo ou descendo, o seu guarda-corpo ele acaba se adaptando ali. Então, imagina quantas horas você economiza só de fazer um clique e deixar o guarda-corpo seguindo ali o seu piso. E eu vou te mostrar isso dentro do Revit, porque é uma dúvida técnica e a gente precisa entrar no programa para ver isso. Aqui, ó, dentro do Revit, eu vou selecionar um tipo de guarda-corpo para colocar em um piso inclinado. Esses guarda-corpos aqui são os modelos que a gente tem dentro do template DSP 4.0. Eu vou pegar um bem simples aqui, ó. Vou selecionar esse guarda-corpo aqui, vou fazer uma cópia dele e vou colocar em um piso que eu já deixei inclinado bem aqui, ó. Então, aqui eu tenho um piso, tá vendo? O meu guarda-corpo ele entra ali, ó, dentro do meu piso. Eu vou ajustar esse guarda-corpo. Claro, não vou deixar ele desse jeito aqui. Então, vou dar um duplo clique para entrar no meu guarda-corpo. Depois que eu fiz isso, eu vou apagar essas partes aqui e deixar ele bem mais reto aqui, mais ou menos do tamanho que eu tenho naquele meu piso. Clica em OK e o meu guarda-corpo está colocado aqui. Mas se você está vendo, esse meu piso ele está inclinado e o guarda-corpo não ficou. E o Jefferson falou que isso ia acontecer com um simples clique. Como é que eu faço isso? Bom, você vai clicar no seu guarda-corpo, olha aqui, você deixa ele selecionado e aqui em cima você tem algumas opções. Você vai selecionar um novo hospedeiro. O que isso quer dizer? Eu estou tirando o guarda-corpo lá de um piso ou lá do ponto zero e estou dizendo para ele, olha, agora você vai ficar hospedado nesse piso com essa inclinação. Então, automaticamente, o seu guarda-corpo ele vai seguir aquela inclinação, seja descendo, subindo, fazendo curva, enfim, do jeito que for, o seu guarda-corpo consegue seguir ali o hospedeiro, desde que você faça isso. Então, dentro do Revit, muito simples. Está aqui selecionado, selecionar novo hospedeiro. Quando você faz isso, essa opção ela já fica aqui cinzinha, quer dizer, não dá para selecioná-la de novo. E aí você vai procurar qual hospedeiro, né? Então tem várias opções. Nesse caso, eu vou clicar no piso e pronto. Agora o meu guarda-corpo ele está ali, ó, seguindo aquela inclinação. Se eu mudar essa inclinação do piso, como ele já está ali naquele hospedeiro, automaticamente ele vai seguir a outra inclinação, quer ver? Então, ó, vamos fazer isso aqui, bônus, hein? Vou vir aqui, entro aqui, seleciono a minha flecha e digo que, na verdade, é 1 metro aqui. Então, ele vai ser muito mais íngreme, ó. Ele ajustou e agora o meu guarda-corpo segue também aquela inclinação. Então, depois que ele está hospedado, independentemente se você mudar a inclinação, o seu guarda-corpo ele vai se adaptando. Então, imagina quantas horas de trabalho você não economiza fazendo um detalhamento, uma vista, traçando um corte que está passando ali e a partir daí você nem precisa mais detalhar o seu guarda-corpo porque ele já seguiu aquela inclinação. Basta que você faça alguns ajustes e pronto. E a segunda pergunta de hoje é do Rafael Grilo e ele diz o seguinte: dúvida de iniciante. Mentira, Rafael. Ó, para começar aqui não existe dúvida de iniciante. Então não tenha medo, não tenha vergonha de fazer as perguntas lá na caixinha, porque você tem que lembrar que toda vez que você faz uma pergunta, você está ajudando outras pessoas que também têm a mesma dúvida e às vezes elas têm vergonha de perguntar. Então não precisa dizer que é iniciante não. E o Rafael disse o seguinte: como consigo ocultar uma linha criada com split face? Vamos lá. Se você não sabe dessa ferramenta, você vai aprender nesse vídeo. O split face é para te ajudar a economizar tempo dentro do seu projeto. Você divide a face da sua parede para daí poder pintar ela. Então, dessa maneira, você não precisa ficar
criando vários tipos de parede, tendo todo esse desgaste. Não, a partir desse momento você consegue dividir a face da sua parede e aplicar uma textura diferente, aplicar um material diferente, fazer várias diagramações na parede, enfim, é você que manda nesse momento que você dividiu a sua parede. Então, nesse vídeo aqui, eu também vou te ensinar a dividir a sua parede. Olha que legal, você vai dividir a parede, ainda vai aprender a esconder essa linha. Dentro do Revit, eu já deixei uma paredinha aqui, ó, com a divisória ali da minha face. Mas, como eu falei, eu vou ensinar você como é que faz isso. Então, você vai vir dentro de modificar, vai vir aqui e vai selecionar essa opção que parece uma televisão. Parece uma televisão. Você vai dividir a face. E aí você vai chegar próximo da face que você quer dividir. Eu vou chegar aqui, ó, próximo dessa daqui, vou clicar e vou fazer uma nova divisão aqui. Eu tenho que só traçar qual que é o ponto que eu estou dividindo. Então, eu estou dividindo em 2 aqui. Clica em OK e olha agora aqui, eu tenho uma parede toda dividida. E como o Rafael perguntou, como é que eu faço para sumir com essa linha? Porque se eu tivesse pintado, mudado a textura e tudo mais, ele gostaria de sumir com essa linha, porque para não ficar marcando ali no projeto. E aí é muito simples. Para sumir com essa linha, você vai manipular as linhas. E talvez você não tenha visto isso. Não tem problema. A manipulação de linha é mais ou menos o que você fazia lá no CAD, quando você mudava as layers. Lembra disso? Você dava um MA e fazia a linha entrar em outra layer. Bom, aqui é basicamente isso que a gente vai fazer. E é realmente muito legal. Então, ó, estou aqui dentro do Revit e aí vou sumir com as linhas. Vou vir aqui em modificar. Aqui existe uma opção de manipulação de estilo de linha. Clico ali e aqui dentro que mora o nosso segredo, tá? A gente vai selecionar um tipo de linha que não aparece, que na verdade são as linhas invisíveis. Então você clica ali, chega próximo, a sua linha ficou azul, selecionou ela, selecionou, pronto. As linhas deixaram de existir, mas as nossas faces estão todas divididas. Então isso aqui é realmente sensacional, te ajuda a economizar tempo, te torna mais produtivo e aí some com todas as linhas. E você pode manipular quantas linhas você quiser dentro do seu projeto. Terceira pergunta de hoje, bem legal essa daqui, ó, pergunta da Luana Martins. Ela disse o seguinte: como que tu faz projeto luminotécnico? Usa uma legenda de simbologia 2D ou a própria luminária? E aí, você que está aí do outro lado, acha que eu faço como? Na verdade, eu vou te contar uma história. No início, eu fazia tudo com 2D. Quando eu comecei no Revit, eu não tinha o domínio. Eu achava que muita coisa poderia ser feita sim no 2D. E por muito tempo eu fui fazendo isso. Eu digo muito tempo que foram aí 6, 7 meses até eu descobrir. Depois que eu descobri que existiam luminárias, cara, eu parei de fazer, porque as minhas luminárias já apareciam no quadro de quantitativos, eu já conseguia puxar a identificação delas nas minhas vistas, fazia vistas 3D e conseguia mostrar as minhas luminárias, então foi realmente sensacional poder acessar as informações porque as minhas luminárias já existiam. Então anota aí, se você usa elementos 2D, saiba que eles não estão sendo quantificados, eles não estão sendo compatibilizados, e isso pode gerar alguma incompatibilização ou até mesmo um erro na obra. Então evite isso, não trabalhe desse jeito, procure sempre os elementos para que eles apareçam no 3D e que você consiga achar essas informações, consiga clicar nessas informações dentro do seu projeto. E eu vou te mostrar, sim, um exemplo também de um projeto luminotécnico aqui. Ele foi desenvolvido lá no escritório e olha aqui, foi inclusive pelas estagiárias que fizeram o Domine Seu Projeto. Elas fizeram todo o Domine Seu Projeto e conseguiram desenvolver isso aqui junto com a gente. Então, ó, esse daqui é um projeto luminotécnico. Eu tenho as minhas luminárias aqui, todas elas já estão foram quantificadas e tudo mais. Então, quando eu seleciono essa minha luminária, veja bem, ela mostra aqui, ó, que é uma luminária da usina, tá? Um garbo de embutir, um sistema linear. Então, se eu clico para editar o tipo, olha aqui, todas as informações foram colocadas aqui. E o mais legal de tudo, foi desenvolvido pela binteriaaqui.com.br. Realmente sensacional poder acessar todas as informações. E além do mais, se eu quisesse ver isso num 3D, olha o que eu faria. Vou abrir uma vista 3D aqui e vou te mostrar.
Então tá aqui, ó, a minha luminária conversando ali com o meu forro, tudo isso sendo compatibilizado. E pensa, se eu tivesse aqui, nesse caso, passando algo no meu forro ou mostrando ali, eu já conseguiria ver que aquele meu perfil está tendo um conflito com alguns dos elementos. Então isso aqui ajuda demais a gente ter erros lá na obra, porque a gente já vê tudo isso. Então, respondendo à dúvida da Luana, eu utilizo as luminárias 3D, não utilizo elementos 2D, igual eu fazia lá no passado, porque isso induz ao erro. E aí eu procuro evitar essas situações. A quarta pergunta de hoje é a do Caie Felipe, e ele diz o seguinte: uma vez vi você explicando como projetar quando tem um muro torto, mas não estou encontrando. Então vamos lá, ó. Esse aqui é seguidor lá do Instagram, já viu as dicas que tem no Stories e já me segue, já viu alguns vídeos que tem lá no Reels. Então por isso que ele não encontrou e ele decidiu usar a caixinha de perguntas e tudo bem, porque ele fez isso para economizar o tempo dele tirando uma dúvida. Então aqui dentro do Revit dá para a gente projetar um muro torto sim. Vou voltar lá na minha vista aqui no meu 3D que a gente estava criando e vou lá para minha planta baixa, tá? Então, passo a passo para fazer um muro torto, sem perder tempo, sem perder a produtividade e trabalhando de forma eficiente, é muito tranquilo. Você vai criar uma linha de referência e depois vai colocar uma parede. Cara, isso aqui é muito bom, porque no Revit você trabalha com 2D e com 3D ao mesmo tempo e te economiza muitas horas de trabalho, porque você faz uma linha e depois você fala para o Revit, coloca uma parede nessa linha aqui, ó, e ele coloca para você. Pum, sua cabeça explode e aí você vai ver quanto tempo você economiza. Vamos lá? Ó, estou aqui, vou criar uma linha aqui para fazer um muro torto. Então vou vir aqui em anotar, seleciono anotar, linha de detalhe e faço aqui ó, uma linha como se fosse um muro torto ali, com todas as medidas que eu encontrei, tá? Vamos supor aqui que eu tenho essa situação. E como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, em arquitetura, parede arquitetônica, e quando eu seleciono aqui, eu seleciono esta opção aqui, ó, de selecionar linhas. Pega ela ali e agora você vai selecionar qual linha você quer. Lembrando, tem que também mudar a localização da parede. Eu vou dizer para o Revit que é a minha face externa aqui. Então, eu chego aqui próximo, ó, é sempre do lado oposto. Então, se o meu mouse está para o lado de cá, a minha parede vai ser para o lado de lá. Se o meu mouse está do lado de lá, a minha parede vai ser para o lado de cá, entendeu? Então, é só isso aí. Você vai clicar uma vez, clicar duas vezes, pronto. Agora você tem o seu muro seguindo aquela inclinação torta e o Revit já colocou aqui para você as paredes. Precisou ver lá no 3D? Olha aqui a parede, como é que ela está colocada ali. E depois, se você quiser apagar as linhas, tranquilo também, né? Só selecionar aqui, usa o filtro, vem marcar nenhum, pega as linhas, aplica, ok, apaga. Pronto, as minhas paredes estão aqui. Se eu movo, ó, não tem linha nenhuma embaixo. Então, olha isso aí. O Revit fez o trabalho pra gente. Eu coloco o Revit para trabalhar para mim. Eu falo, Revit, trabalha aí. As minhas horas valem cada centavo. Por isso que eu quero que o programa faça isso. Então eu falo, trabalha aí que eu tô mandando. Brincadeira. Não, mas é isso que você tem que fazer. Deixar a ferramenta trabalhar por você, principalmente nas questões braçais. E a última pergunta de hoje é uma pergunta recorrente que vem no vários Jeff responde aqui, tá? E sempre é de uma pessoa diferente. Olha aí que legal. A Pri Rodrigues perguntou o seguinte: tenho conhecimento em Revit e Sketch. Qual você aconselha a focar e aprender mais? Bom, eu nem deveria responder isso daqui porque vocês já devem saber a resposta, né? Mas Pri, é o seguinte, se você tem conhecimento em Revit, em Sketch e tá em cima do muro, não sabe para onde vai, eu digo o seguinte, aprenda o Revit. O Revit é uma ferramenta BIM, o mercado está crescendo, o Revit é o programa BIM que tem maior fatia do mercado, então se você imaginar um bolo, a maior fatia é do Revit. O pessoal está procurando quem faça projetos em Revit e não encontra. As grandes incorporadoras estão migrando para o Revit porque eles precisam que o trabalho seja compatibilizado. E também tem mais uma questão. A implantação do BIM no Revit está acontecendo nesse momento. Ela começou em 2020 de uma forma muito tímida, 2021 ali começou a engrenar e porque nós tivemos aí um período de pandemia, nós tivemos um monte de coisa acontecendo, eu acredito que deu uma desacelerada.
mas em 2023 a gente vai ver muitos empreendimentos sendo feitos em BIM, principalmente em Revit, que é uma das plataformas que mais cresce, que mais tem usuários e que mais tem conteúdo na internet. Então, se eu tiver que te dar uma dica, aprenda o Revit o quanto antes, tá? Aprenda o Revit o quanto antes, porque você vai me agradecer lá na frente e você vai ver que você vai economizar muito tempo. Hoje é possível fazer projeto de arquitetura, projeto de interiores, projeto de estrutura, tudo dentro do Revit. Então, por que você trabalharia com sketches depois para compatibilizar você teria que jogar no Revit? Não faz muito sentido, não é mesmo? Então, o recado está dado aqui, aprenda o Revit o quanto antes e um dia você vai me agradecer por ter economizado tantas horas do seu trabalho. E é isso aí, chegamos ao final de mais um Jeff Responde. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha nesse vídeo para que esse vídeo chegue em outras pessoas. E lembrando, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas o caminho mais rápido é lá no Instagram, @JeffersonSandrin, corre lá, me segue no Instagram e aproveita e manda sua dúvida na caixinha de perguntas. Te aguardo lá no Instagram e também te aguardo nos próximos vídeos aqui do meu canal, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!